Feliz aniversário de casamento. Olga estendeu timidamente ao marido uma pequena caixinha com abotoaduras. Você saiu tão depressa de manhã que não tive tempo de te entregar. Ora essa. Vitório sorriu com ar satisfeito. E eu também não me esqueci do nosso aniversário. Tome, abra na frente de todos. Afinal, aqui somos praticamente uma família. Isso é para mim? Olga não conseguiu conter a emoção ao ver a caixa grande e bonita, adornada com um laço volumoso. Você não precisava gastar tanto assim. Pois é, concordou Vitório observando enquanto ela desamarrava a fita e retirava a tampa. E é exatamente por isso que a caixa está vazia. O sorriso dele se alargou. Ela simboliza a sua essência feminina. Você é vazia como essa caixa. O rosto de Olga ardeu de humilhação e raiva. Atrás dela, a vice-presidente da empresa, Karina Correia, alta, de pernas longas e sorriso venenoso, soltou risadinhas mal disfarçadas. Vitório parecia se divertir com o constrangimento da esposa. O que foi? Provocou. Ficar parada aí não vai fazer surgir nenhum presente. Como você pôde? Olga ergueu os olhos e o encarou, surpreendentemente sem raiva. Ah, não seja dramática, disse ele com desdém. Que todos saibam, minha esposa é vazia, incapaz de gerar descendentes. Não há nada a comemorar. Aniversário de casamento? De qual casamento? De um fracasso? Sem dizer uma palavra, Olga fechou a caixa com cuidado, amarrou novamente o laço e, com o rosto petrificado, puxou uma folha da pilha de papel da impressora. Começou a escrever. O silêncio tomou conta do escritório. Todos observavam seus movimentos como hipnotizados. Ao terminar, assinou com traços firmes e estendeu o papel ao marido. Vitório leu o pedido de demissão. Enquanto isso, Olga se levantou, recolheu seus pertences das gavetas, endireitou os ombros e saiu pisando firme. O que é isso, Vitório? Karina aproximou-se curiosa, tentando ler o documento. Mande para a contabilidade, respondeu ele visivelmente desconcertado. Que façam o acerto dela. Pediu demissão. Em seguida, elevou a voz. E então, quem aqui quer se tornar gerente principal? Não estou vendo uma floresta de mãos levantadas. Ele entrou em sua sala batendo os passos. Só então os colegas de Olga começaram a cochichar. Ninguém ali chegara ao nível dela. Só Olga sabia negociar com os clientes mais difíceis. Nunca reclamava de hora extra. Era a melhor funcionária da empresa. E jamais usara o fato de ser esposa do chefe a seu favor. Eles eram casados havia 8 anos. Talvez não fosse tanto tempo, mas para Olga significava muito. Tinham se conhecido no refeitório da própria empresa, quando Vitório ainda não era diretor, apenas alguém ambicioso em plena ascensão. Olga, com formação sólida e mente afiada, passara todos aqueles anos ajudando o marido a evitar decisões impulsivas e erros graves. Pronto, toma. Karina entrou sem bater na sala de Vitório e jogou o papel sobre a mesa. Você mesmo vai levar ao RH? Sim, vou pedir para demiti-la por justa causa, sorriu ele com rancor. Assim ninguém mais a contrata. Resolveu me fazer de idiota. Ah, deixa pra lá, disse Karina, aproximando-se. E então, espero que agora você finalmente se divorcie. Não esqueça, em breve teremos um bebê. Vou pensar nisso, respondeu Vitório friamente. Essas coisas exigem tempo. E se eu estiver cansada de esperar? Exaltou-se ela. Há quantos anos estamos juntos? Você primeiro se casou com aquela coitada e depois me alimentou com promessas de divórcio. Vai esperar mais quanto tempo? Não estou com paciência para essas bobagens femininas, cortou ele. Aliás, não esqueça qual é o seu cargo aqui. Comece a trabalhar de verdade. Os documentos de embarque estão uma bagunça e você passa o dia tomando chá. Tudo bem, vou resolver, murmurou Karina, torcendo a boca numa careta. E não se atribua todos os méritos, completou Vitório. Vá logo. Enquanto o marido discutia com a amante, Olga dirigia resoluta para casa, a caixa volumosa no banco ao lado. Ela sabia que não ficaria mais naquele apartamento. Lembrou-se de que a faxineira do escritório comentara dias antes
que estava alugando um quarto em um alojamento. Olga havia anotado o número apenas por educação, prometendo indicar alguém. Agora seria ela mesma. Marcaram de se encontrar em 2 horas. O tempo seria justo para arrumar suas coisas. Assim que desligou o telefone, ele tocou novamente. Ao ouvir a melodia, o coração de Olga se apertou. Era a valsa favorita de seus pais, sinal de que era o pai ligando. Depois da morte da mãe, ele havia decaído muito. Morava sozinho, em uma pequena cidade do interior, a cerca de 3 horas da capital. Cada vez mais, Olga sentia que o pai precisava de cuidados constantes, e não apenas da cuidadora que ela conseguia pagar para ir algumas vezes por semana. "Filha, me perdoe por ligar no meio do expediente", começou Pedro, apressado. "A clínica ligou hoje. Você lembra daqueles exames que me pediu para fazer? O diagnóstico ficou pronto. Preciso de cirurgia. Disseram que me colocaram na fila." "Meu Deus, pai, como você está se sentindo?" Olga se alarmou. "Quer que eu vá aí?" "Estou indo devagar", respondeu ele em voz baixa. "O médico disse que aqueles remédios caros que você traz ajudam, mas sem a cirurgia não dá. E os comprimidos já estão acabando. Você pode vir no fim de semana?" "Claro, pai", respondeu Olga com lágrimas nos olhos e guardou o telefone no bolso. O dinheiro mal dava para alugar o quarto e se manter por algum tempo até conseguir outro emprego. Olga sempre confiara na própria reputação e estava acostumada a carregar sozinha os problemas do pai. Mas agora não sabia como lidar com tudo ao mesmo tempo. A pensão dele mal cobria a cuidadora durante o dia e uma alimentação simples. Contas de serviços públicos e remédios já extrapolavam o orçamento. Olga suspirou. Precisava de trabalho como de ar. Ela já havia se informado. Cirurgias como a do pai eram feitas rapidamente quando pagas, mas pelo SUS a espera podia levar de 6 meses a um tempo indefinido. O pai, que no passado fora atleta, agora às vezes mal conseguia ir da cama até a cadeira sozinho, e Olga temia que em breve ele precisasse usar cadeira de rodas permanentemente. Ela arrumou as coisas em silêncio e com rapidez. No fim, juntou pouco, 2 malas por 8 anos de vida em comum. Olga trancou a porta sem fazer barulho, deixando a fatídica caixa sobre a mesa. Ainda teria que atravessar um bairro pouco seguro da cidade, e gastar com táxi estava fora de cogitação. Lançou um último olhar triste para o apartamento que havia mobiliado com tanto carinho e cruzou a soleira. Vitório chegou em casa à noite, certo de que a esposa estaria esperando, como sempre. Em vez do cheiro de jantar, encontrou escuridão e silêncio. As coisas de Olga haviam desaparecido do armário, e a caixa, agora sem tampa e sem laço, permanecia sobre a mesa. Ele a pegou, decidido a jogá-la fora, e riu ao ver os cavacos decorativos coloridos que lhe pareceram ridículos. Mas, sob eles, encontrou um envelope. Reconheceu imediatamente o selo oficial de um laboratório independente conhecido. Ele e Olga haviam feito exames ali meses antes, quando ele mais uma vez a acusara de esterilidade. Vitório abriu o envelope, irritado. O laudo era claro. A causa da ausência de filhos era ele. Seu perfil genético indicava alterações que levavam à esterilidade masculina. Ele não leu o restante. Jogou o papel como se tivesse tocado numa urtiga. Foi para o quarto e começou a amassar o envelope com mãos trêmulas. Entendeu então que Olga recebera aquele resultado antes dele e se calara para não ferir seu orgulho. Ela sempre evitara conflitos quando podia. A revelação caiu sobre ele como um tapa. Lembrou-se de como, literalmente no dia anterior, Karina anunciara a gravidez e de como haviam comemorado. Karina não era apenas sua vice e braço direito, mas também filha de um dos principais investidores da empresa, alguém acostumada a pressionar até o próprio pai. Agora Vitório precisava decidir: fingir que acreditava ou desmascarar a farsa. Nesse mesmo momento, Olga chegava com dificuldade ao alojamento. Dona Anastácia já a esperava na entrada. Demorou, reclamou em tom seco. A mobília é simples.
Os inquilinos anteriores eram estudantes. O aluguel não é caro e, se fizer alguma reforma, desconto no mês. Obrigada. Para começar, serve tudo, respondeu Olga com um sorriso cansado. Aqui estão as roupas de cama, disse Dona Anastácia, estendendo-lhe uma sacola. Vamos ao quarto, já te mostro tudo. A vida no alojamento fervilhava. Pelo corredor se espalhava o cheiro de caldo ralo, misturado com o odor pesado de hambúrgueres queimados. Olga engoliu em seco. Não tinha comido nada o dia inteiro. Então você vai morar aqui, declarou Dona Anastácia com segurança. O pagamento é em dinheiro vivo, mais confiável. Banheiro e chuveiro são compartilhados entre 4 quartos do bloco. Vou te mostrar o fogão na cozinha. Mas aqui só tem um sofá, disse Olga, ficando vermelha ao finalmente compreender no que tinha se metido. Ah, não tem problema, nem bar, nem chá, balançou a cabeça Dona Anastácia. Pense que é de graça. No lugar do armário tem um cabide ali, ou você pode até esticar uma corda. Pelo menos está limpo. Lavei o chão e tratei o sofá contra percevejos. E então? Me dá o dinheiro, vou indo, não tenho tempo. Dona Anastácia se despediu às pressas, mostrando o fogão por último. Olga ficou parada no meio do corredor, atônita. Quase foi atropelada por uma mulher carregando uma panela de sopa. A desconhecida lançou-lhe um olhar reprovador e entrou no mesmo bloco. Você é minha vizinha, chamou Olga correndo atrás dela, quase chorando. Pode me dizer onde fica o mercado mais próximo? Ai, coitada. Alugou o quarto da Dona Anastácia? Perguntou a mulher, agora com pena. Vem, vou te dar sopa e emprestar uma cadeira das minhas reservas. No seu quarto, imagino, só tem um sofá. É, concordou Olga. Com a Dona Anastácia é sempre assim, sorriu a vizinha. Meu nome é Neuza. Trabalho como controladora de qualidade numa fábrica. Eu estou desempregada no momento, murmurou Olga. Entendo. Quem viria morar nessa favela por vontade própria? Respondeu Neuza. Acha que a Dona Anastácia te fez um favor? Depois de cada inquilino, ela leva tudo o que deixam. Dos estudantes, levou micro-ondas, máquina de lavar, armários até os móveis da cozinha. E deve ter te contado que eles eram horríveis. Contou sim, confirmou Olga. E eu achando que ela era uma coitada sem sorte com inquilinos. Ah, claro, uma santa, balançou a cabeça Neuza. Você é muito ingênua. Senta, agora vou te ensinar como as coisas funcionam por aqui. Por mais de 1 hora, Neuza explicou as regras de sobrevivência no alojamento. Felizmente, naquele bloco não havia outros vizinhos. Do depósito trouxe um tapete gasto, mas inteiro, que deu alguma vida ao quarto, além de uma mesinha de cabeceira, algumas cadeiras e um cabide. Juntas, arrumaram um mínimo de conforto e se despediram satisfeitas. Neuza garantiu que, tendo recebido o pagamento de 2 meses adiantados, Dona Anastácia não apareceria antes desse prazo. No dia seguinte, caiu na conta de Olga o acerto da empresa, mas sem a bonificação, o valor era irrisório. O salário base mal foi suficiente para comprar os remédios caros e indispensáveis do pai, que retardavam a progressão da doença. Ela teria de reduzir gastos ao mínimo e encontrar trabalho o quanto antes. Como logo descobriu, nenhuma empresa de logística da cidade tinha pressa em contratá-la. Em uma delas, a funcionária do RH suspirou e disse: com essa reputação, tente cargos mais baixos. Como gerente, ninguém vai te contratar. O que há de errado com a minha reputação? Indignou-se Olga. Eu saí por vontade própria. Há rumores, deu de ombros a mulher. E onde há fumaça, há fogo. Dizem que você roubou, mas que o caso foi abafado com ressarcimento. Isso é um absurdo, retrucou Olga, percebendo que o marido estava por trás daquilo. Estou apenas dizendo como as coisas são, respondeu a funcionária, semicerrando os olhos. Pode continuar tentando. Arrasada, Olga deixou o escritório. Aquele era o último endereço de sua lista. A única empresa onde ainda não havia tentado era a concorrente direta da firma do marido. Até o dia anterior, ela nem teria considerado aquela possibilidade, mas agora seus pés a levaram até lá. Na Glória havia muito menos burocracia. Olga conseguiu uma audiência imediata com o diretor.
Silvio Soares ouviu seu relato apressado e indignado e comentou: "Então você é a esposa do Vitório? Conheço bem os métodos dele, não me surpreende." "Praticamente corrigiu Olga irritada. "Vou pedir o divórcio em breve." "Entendo. Os rumores chegaram até nós", suspirou Silvio. "Por isso, não vão compreender se eu a contratar como gerente, mas posso oferecer uma vaga no arquivo. A funcionária vai sair de licença maternidade e pode te passar o serviço. Conforme a demanda, darei pequenas tarefas ligadas ao fluxo de documentos." "Serve", sorriu Olga, esquecendo até de perguntar sobre salário e horário. Ela observava o novo chefe. Silvio Soares era uma figura enigmática no meio da logística, reservado, discreto. Olga sabia apenas que ele havia se formado no mesmo instituto de transporte que ela, cerca de 10 anos antes. No dia seguinte, Olga começou a trabalhar no novo emprego. A funcionária que sairia de licença maternidade, Aninha, mostrou-se simpática e comunicativa. Logo percebeu que Olga se orientava com facilidade em documentação e termos técnicos, explicou como funcionava o catálogo, mostrou onde ficavam os arquivos digitais e contou que na Glória preferiam manter tanto os contratos quanto as notas fiscais também em papel. Todo esse acervo ocupava grande parte do subsolo e era ali que Olga trabalharia. Uma semana depois, ficando sozinha no arquivo, ela respirou aliviada e, com autorização do chefe, iniciou um inventário. Silvio se surpreendeu com a iniciativa, mas reconheceu que fazia sentido. Olga começou pelos documentos mais antigos e logo notou que muitos não estavam organizados em pastas, apenas empilhados em caixas. Ao classificá-los, percebeu que Silvio não a havia contratado por acaso. Nos papéis antigos havia registros de que, no passado, Vitório e Silvio tinham sido sócios. Mais tarde, surgira um rombo financeiro sério nas contas e Silvio fora responsabilizado pela falta e expulso do negócio. No fim, ele tivera de recomeçar do zero, enquanto Vitório ficara com toda a empresa. A investigação de Olga foi interrompida quando desceram novas caixas de documentos para arquivamento. Ao organizá-las, ela notou a assinatura de Silvio. Ele tinha um modo peculiar de traçar certas letras. Ainda assim, algo começou a incomodá-la, como uma farpa sob a pele. Até o fim do expediente tentou entender a sensação, até pegar 2 documentos, um antigo e um recente. A causa ficou clara de imediato. As assinaturas não coincidiam. Olga tirou da bolsa um chaveiro multifuncional com pequenas ferramentas e uma lupa, presente do pai, e passou a examinar os traços com atenção. A assinatura dos documentos antigos parecia estranhamente familiar. As letras eram arredondadas, diferentes do traço mais anguloso de Silvio. Então tudo fez sentido. Olga acessou o armazenamento em nuvem pelo celular, onde guardava cópias de documentos que já tinha visto no computador de casa, e comparou a caligrafia. Não havia dúvidas. Nos documentos falsos, quem assinava no lugar de Silvio era Carina Correia. Olga não era perita em grafoscopia, mas anos lidando com papéis haviam lhe dado um olhar atento. Ficava claro que Carina era verdadeiramente por trás de muita coisa, embora se contentasse com o papel discreto de assistente. Enquanto Olga desenterrava o passado, Vitório pensava no futuro e não gostava nada do papel que Carina lhe reservava. Para entender melhor, decidiu vigiar a amante de perto. Instalou escutas e câmeras escondidas no escritório e no apartamento dela e passou a ficar até tarde observando as gravações. Não demorou para flagrá-la. Numa noite, ao ligar o áudio, viu Carina se arrumando para o trabalho, falando no viva-voz diante do espelho. Aumentou o volume. "Claro, Diego", dizia ela com desprezo. "Esse idiota não suspeita de nada. Acredita mesmo que vai ser pai. Consegue imaginar esse circo?" "Vai com cuidado", alertou a voz masculina. "Vitório é um cara sério." "Ah, para com isso", riu Carina. "Enganá-lo é moleza. Acredita em qualquer coisa. Talvez antes ele fosse perigoso, mas agora é só um cão velho sem dentes." "Pode assustar a esposa, a mim não. Mesmo assim, não revele o plano antes da hora", insistiu o interlocutor.
Não se preocupe, respondeu Karina. Vamos tirar o dinheiro de Vitório e depois abandoná-lo, que ele aprenda que até por ilusões se paga. Ela encerrou a chamada e continuou a se maquiar, enquanto Vitório afundava na poltrona, cerrando e abrindo os punhos. Agora ele a odiava, mas não pretendia demonstrar nada. Queria reunir ainda mais provas antes de agir. Alguns dias depois, à noite, Olga deixava o trabalho. O arquivo tinha uma entrada separada, por isso ela quase não cruzava com outros funcionários. Próximo aos portões, havia movimento. 2 seguranças estavam fora da cabine de vidro, conversando. Olga se aproximou e, nesse instante, viu um deles chutar com força um cachorro magro e sujo que tremia perto do portão, tentando expulsá-lo sob os risos do colega. — O que vocês estão fazendo? Indignou-se Olga. — É só um animal indefeso. — Vai cuidar da sua vida, rosnou um deles. — Muito espertinha, se esse bicho morder alguém, a culpa é nossa. — O cachorro não parece agressivo, retrucou Olga. Olha o comportamento de vocês. Você está aqui há nem 1 ano e já quer dar ordens? Avançou um dos homens, fechando os punhos de forma ameaçadora. Marcos, Rogério, o que está acontecendo aí? A voz de Silvio soou no último instante, fazendo o segurança parar. Silvio, é que tentaram invadir o território e nós impedimos, respondeu um deles. Eles estão chutando o cachorro, afirmou Olga com firmeza. Acho que as câmeras mostram isso. Na verdade, temos uma falha no sistema de vigilância, disse o outro segurança. Ainda não consertaram. Silvio foi até a cabine de vidro, olhou os monitores e viu que todos estavam desligados. Voltou imediatamente, o semblante duro. Isso vocês chamam de falha? Acabei de verificar. O sistema foi desligado manualmente, não há problema técnico algum. Vocês desligaram as câmeras para torturar um animal? Estão demitidos agora mesmo. Chamem o próximo turno. O quê? Protestou um deles. Acreditou nessa mulher. Ele se inclinou em direção ao cachorro, mas o animal correu assustado e se escondeu junto às pernas de Olga. Silvio suspirou. Depois começou a tirar o cinto do jeans. A clínica veterinária fica a 2 quarteirões daqui. Não dá para levá-lo assim. O cinto vai servir de coleira e guia. Olga tocou a cabeça do cachorro com cuidado. Ele gemeu baixo e se encostou nela. Vamos, meu querido. Aos poucos, seguiram para a clínica veterinária. Para resolver a situação com os seguranças, Silvio acionou o chefe da segurança da empresa. A costela está bastante machucada, disse o veterinário após o raio-x. No geral, o estado é ruim. Recomendo que ele fique internado alguns dias. Tudo bem, vamos fazer assim, eu pago tudo, apressou-se Silvio. Só não entreguem o cachorro a ninguém. Ele não tem coleira de identificação, mas parece ter passado por um abrigo, comentou o veterinário. Duvido que encontremos os donos, é jovem, uns 2 anos. Com boa alimentação vai ficar bonito. Vou levá-lo comigo, decidiu Silvio. Só preciso escolher um nome. Lá em casa tem espaço de sobra. Posso vir visitá-lo? Perguntou Olga em voz baixa. Claro, respondeu Silvio um pouco constrangido. Você o salvou. É um bom cachorro, quietinho, disse Olga, acariciando o focinho dele. Que tal chamarmos de Totó? Serve, sorriu o veterinário. Não tenho um paciente tão paciente há muito tempo. Vou registrá-lo agora. Ele preencheu os papéis, colocando Silvio como responsável e prometeu providenciar o microchip. Logo, Totó foi colocado sob soro em um box especial. Olga o acariciou pela última vez e saiu acompanhando o chefe. Olga, não tenha pressa. Deixe eu te levar de carro, ofereceu Silvio. Está tarde. O transporte público já não funciona direito. Seria ótimo, concordou ela. Senão vou ficar uma eternidade no ponto. Vamos até o escritório, o carro está lá, disse ele. E em nome da empresa, minhas desculpas por aqueles 2. Nem sabia que meus funcionários eram assim. Detesto crueldade. E ainda desligaram as câmeras para não serem pegos. Eu achei que ele fosse me bater agora há pouco, confessou Olga, ainda abalada. Não, essas pessoas não trabalham mais conosco, respondeu Silvio com firmeza. E vamos instalar câmeras extras no posto de segurança. Nesse momento, o telefone de Olga tocou.
Ela falou rapidamente com a cuidadora do pai, que informou que Pedro fora levado ao hospital após passar mal e cair em casa sem conseguir se levantar. Olga desligou perturbada e ligou imediatamente para a clínica. Disseram que o pai estava no quarto e orientaram que ela falasse com o médico no dia seguinte. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Silvio, atento. "Papai está no hospital", disse Olga, empalidecendo. "Será que erraram antes e o estado piorou assim? Ele está doente há muito tempo?" "Desde que mamãe morreu", suspirou ela. "Eu queria muito pagar a cirurgia dele. Tudo. Mas sem um trabalho estável é difícil. Ainda estou alugando um quarto. Estou me virando." "Obrigada, pelo menos agora posso comprar os remédios. E, sinceramente, eu não esperava uma traição dessas do meu marido. Eu, ao contrário, só esperaria isso dele", suspirou Silvio. "Mas isso é assunto particular. Parece que chegamos. Se precisar de algo, apareça. A empresa pode ajudar de alguma forma." "Por enquanto estou conseguindo", disse Olga corando, antes de descer do carro. Silvio a observou se afastar com curiosidade mal disfarçada. Era a primeira vez que via de perto a esposa de seu inimigo. Frágil, mas capaz de compaixão e dignidade. Aquilo dissipou qualquer dúvida que ainda tivesse sobre Olga. Os rumores no setor de logística se espalhavam rapidamente e, em poucos dias, Karina já sabia onde a esposa do amante estava trabalhando. Foi até Vitório com a novidade. "Sabe onde a Olga está agora? Silvio Soares a contratou. Você entende no que isso pode dar?" "Ah, que bobagem", dispensou Vitório. "Ele fez isso por birra comigo e com certeza vai ficar vigiando a Olga." "E se eles se unirem?" insistiu Karina, encarando-o. "Você percebe o que está acontecendo? Você mesma exigia o meu divórcio", deu de ombros ele. "Olga pediu demissão. O que mais você quer? Meus negócios com o Silvio são coisa do passado. Tenho certeza de que ninguém guardou papéis de 10 anos atrás. Além disso, ele já abandonou há muito qualquer ideia de vingança." Karina, porém, não ficou satisfeita. Ela sabia que Olga não era nada ingênua e poderia se interessar por assuntos antigos, acabar encontrando algo perigoso. Decidiu agir antes. Ligou para seu verdadeiro parceiro e, juntos, planejaram como neutralizar aquele obstáculo inconveniente. Escurecia cedo. Olga saiu do arquivo, despediu-se dos seguranças, os novos eram jovens e educados, e seguiu para o ponto de ônibus. O caminho passava por um pátio escuro com um arco. Ela sempre ia por ali e nunca tivera medo. Na esquina ficava a clínica veterinária. No almoço, já tinha conseguido passar lá e soubera que Totó começara a passear na coleira com as enfermeiras. Quando se aproximava do arco, um homem baixo, vestido de preto e com balaclava, surgiu à sua frente. Olga se afastou instintivamente, mas o desconhecido agarrou seu braço e começou a dizer algo. Nesse instante, do outro lado do pátio, surgiu um cachorro correndo na coleira, arrastando uma jovem frágil. O animal rosnava e, num salto, avançou sobre o agressor. O homem largou Olga e saiu correndo. "Totó, o que foi?" ecoou a voz feminina na escuridão. "Acho que ele estava me salvando", disse Olga, ainda em choque. Ela se agachou e deixou o cachorro lamber seu rosto. Totó choramingava alegremente e abanava o rabo sem parar. "E eu sem entender por que ele puxou de repente como um louco", sorriu a enfermeira. "Saímos para o passeio da noite e ele começou a fazer birra." "Ele me salvou", repetiu Olga emocionada. Ao ligar a lanterna do celular, notou que aos seus pés, além do cachorro, havia um telefone. O agressor devia tê-lo deixado cair. Olga pegou o aparelho rapidamente, despediu-se calorosamente da enfermeira e correu para o ponto. Já perto do alojamento, começou a tremer de nervoso. No bloco, foi recebida por Neuza, que estava com um rapaz de uns 20 anos. "Oi, vizinha, vem jantar com a gente", convidou Neuza animada. "Meu irmão mais novo está de visita. Nico", apresentou-se ele. "Ele é esperto", disse Neuza com orgulho. "Estuda engenharia e trabalha com informática, conserta celulares." "Sério? Você consegue desbloquear um telefone?" perguntou Olga, contando rapidamente de onde vinha o aparelho.
Talvez dê para descobrir quem era o homem. Consigo, confirmou Nico. Mas que tal jantarmos primeiro? 2 horas depois, Olga tinha nas mãos o conteúdo do celular do agressor. O que encontrou a deixou pensativa. O número de Karina ela já conhecia. Não era raro a vice ligar para ela no celular pessoal em horário de trabalho. Havia conversas e outros registros interessantes. Karina discutia sem qualquer constrangimento com o amante o esquema para enganar Vitório. Mas havia algo ainda mais sério ali. Na manhã seguinte, Olga estava na recepção de Silvio, com o telefone nas mãos. Ele se atrasara porque passara antes do trabalho na clínica veterinária. Totó se recuperava rápido e já podia, em princípio, ser levado para casa. Ao saber do incidente da noite anterior e ver Olga na recepção, Silvio não fez perguntas desnecessárias e a levou direto para o escritório. "Olha isso", disse ela estendendo o telefone. "Você conhece Karina Correia?" "Difícil esquecer", respondeu Silvio com um sorriso amargo. "O que aconteceu? Leia as conversas e vai entender tudo sozinho." "Esse é o telefone do homem que me atacou ontem", explicou Olga rapidamente. "A princípio achei que fossem só planos dela com o amante para enganar o Vitório, mas isso é apenas parte do problema. É melhor você ver tudo." "Tudo bem", concordou Silvio. "Pode ao menos me dizer do que se trata?" "Eles decidiram armar de novo para você", explicou Olga. "Para uma das empresas com as quais você tem contrato de logística, vai ser enviado um lote com defeito. Depois vão culpar o dano à carga durante o transporte. Você perde o contrato e a empresa do Vitório fica com ele. Não há outros concorrentes nesse segmento. São volumes enormes." "Entendi", assentiu Silvio. "Vou resolver isso agora. Obrigado." Ele saiu do escritório com passos rápidos e Olga, observando-o partir, sorriu discretamente antes de voltar ao arquivo. Continuou organizando os papéis guardados nas caixas, digitalizando cada documento. Era um trabalho demorado, que exigia paciência, mas facilitaria muito o controle futuro. Enquanto isso, Silvio chegava à fábrica, onde já carregavam o 5º caminhão. Exigiu uma nova conferência completa e logo ficou claro que parte das caixas estava vazia, recheada apenas com papel amassado para dar volume. O restante continha mercadorias visivelmente danificadas, como se tivessem sido esmagadas. O chefe de produção jurou encontrar os culpados, mas Silvio determinou que sua própria equipe tivesse acesso total ao processo. Não confiava mais nos parceiros e queria entender pessoalmente o que ocorrera no carregamento. Só voltou ao escritório ao anoitecer e, ao passar pelo arquivo, viu que Olga ainda trabalhava, sentada entre pilhas de documentos. Entrou, puxou uma cadeira e disse em voz baixa: "Se você não tivesse encontrado aquele telefone, hoje minha empresa teria acabado." "Tão sério assim?" perguntou Olga. "Sim, sempre ouvi falar de armadilhas no nosso meio, mas isso costuma acontecer quando alguém teme que a verdade venha à tona. Parece que estão com medo de que eu descubra tudo, ou, pior, resolva me vingar", concluiu ele. "Olga, veja, temos embarques mensais em dezenas de depósitos, e eu não consigo acompanhar tudo. Quero te nomear controladora, ou melhor, chefe do departamento de controle. Você fará verificações periódicas nos locais." "Tudo bem", concordou ela, "mas preciso terminar o arquivo. Você sabe que há documentos de 10 anos guardados aqui." "Sei, nunca houve tempo de organizar isso", admitiu ele. "Se quiser, acho que dá para conciliar as duas funções." "Estou pronta", sorriu Olga. "O salário vai refletir isso, é claro", prometeu Silvio. "Agora preciso ir. E não fique até muito tarde. Vou buscar o Totó na clínica. Quer vê-lo?" "Claro", animou-se Olga. Saíram juntos do escritório e seguiram para os portões. A formalidade inicial desaparecera. Agora conversavam com naturalidade sobre o cachorro e sobre o ocorrido nos depósitos. A proximidade entre eles crescia. No dia seguinte, Olga deixou o período de experiência e foi efetivada como chefe do Departamento de Controle de Qualidade, embora continuasse trabalhando no arquivo. Ganhou um computador mais moderno e acesso completo ao sistema de logística.
À noite, voltando de ônibus para casa, o telefone tocou de repente. O nome do marido apareceu na tela. Por um instante o coração dela vacilou. Teria ele se arrependido? Mas logo lembrou de tudo o que acontecera e afastou pensamentos ilusórios. Olga, preciso te ver, disse Vitório apressado. Onde você está morando agora? Que diferença isso faz para você? Respondeu ela friamente. Isso é sério, irritou-se ele. Só me diga o endereço. Olga acabou cedendo e informou a rua, o número do prédio e do quarto. Quando chegou ao alojamento, o carro de Vitório já estava parado na entrada. Ela suspirou. Quantas vezes ele a levara para casa e agora se encontravam como estranhos. Então, vai me convidar para seus aposentos? Ironizou Vitório, saindo do carro. Não vamos conversar na rua. Vamos, suspirou Olga, já esperando outra humilhação. Nossa, você caiu tão baixo assim, assobiou ele olhando em volta. Isso aqui é um abrigo para sem-teto. Não é você quem deve julgar, retrucou ela. Por que veio? Vitório hesitou. Acontece que a Karina vinha fazendo esquemas pelas minhas costas. Agora está usando a influência do pai para me tirar do negócio. Me deu um prejuízo enorme. Ela precisa ser punida. E eu tenho o que a ver com isso? Perguntou Olga. Você é testemunha direta dos truques dela, respondeu ele animando-se. Pode testemunhar no tribunal. E por que eu faria isso? Olga o encarou, incrédula. Por favor, insistiu Vitório. Só você pode me salvar. Karina tem certeza da própria impunidade. E ela também te prejudicou. Admita, insistiu Vitório. Não vou te ajudar, balançou a cabeça Olga. Vire-se sem mim. Já passou da hora de aprender. Ah, então é assim que você fala, estreitou os olhos Vitório. Tudo bem, vamos ver como isso termina. Posso visitar o Silvio, relembrar velhos tempos, contar umas mentiras sobre você. Ele não vai acreditar, respondeu Olga com firmeza. Isso ainda vamos ver, sorriu Vitório. É melhor me ter como aliado do que como inimigo. Sinceramente, não quero ter nada a ver com você, disse Olga cansada. Vá embora. Não há mais nada a discutir, exceto o divórcio. Você não vai ganhar nada com isso, bufou ele. Vai acabar voltando para o interior, para o seu pai. Talvez te arranjem trabalho de zeladora numa fazenda. Vitório foi embora e Olga sentiu, com um aperto no peito, que não teria paz tão cedo. Ele era do tipo que não aceitava recusas. Ainda assim, pela primeira vez na vida, ela tivera coragem de dizer não. Na manhã seguinte, Olga realizou sua primeira vistoria externa. Junto com os motoristas e o almoxarife, inspecionou as cargas. Felizmente, estava tudo em ordem. Mesmo assim, algo a incomodava. Ao meio-dia, já de volta ao escritório, passou na sala de Silvio. E então, como foi? Perguntou ele. Seu marido me esperou aqui hoje, disse Silvio. Sim, nos vimos ontem, confirmou Olga. Ele hesitou um instante e perguntou de forma inesperadamente direta. É verdade que, quando era jovem, você se livrou de um bebê? Olga sorriu de leve. Então foi com isso que ele ameaçou. Mentira. A história é outra. Eu ia me casar. Eu e meu namorado esperávamos muito por esse bebê. Mas no 5º mês perdi a gravidez e depois o relacionamento não resistiu. De toda essa mentira do Vitório, a verdade é só uma. Eu estive grávida uma única vez, e isso consta na minha ficha médica. Ele viu quando fomos investigar a ausência de filhos. Eu achei que fossem apenas invenções. Você não é assim, disse Silvio com convicção. Vá trabalhar. Olga mal teve tempo de sair. O telefone tocou. Ela cobriu o aparelho com a mão e foi para o corredor. Silvio se aproximou discretamente da porta. Ah, sim, estou ouvindo. Como assim UTI? Quando? Mas ele estava estável. Eu entendo que vocês não são deuses. Então operem, por que esperar? Como assim só com pagamento? E se eu não tiver esse dinheiro? Vou procurar, claro. Mas meu pai pode não aguentar. Olga baixou o telefone e começou a chorar. Silvio a levou de volta ao escritório, deu-lhe água e perguntou em qual hospital o pai estava. Depois saiu por alguns minutos.
Olga chorava sem conseguir se conter. A ideia de não poder ajudar o pai era insuportável. Silvio voltou acompanhado de uma enfermeira. Ela aplicou um calmante leve e Olga perdeu a noção do tempo. Acordou com o telefone tocando novamente. Olga, como a cirurgia já está paga, precisamos do seu consentimento, disse o médico. Vamos começar agora mesmo, mas você precisa vir assinar os papéis. Paga? Como assim? Por quem? Olga não entendia. Transferência de pessoa física. Um tal de Silvio Soares, respondeu o médico. Podemos iniciar? Sim, claro, murmurou Olga tremendo e olhou para o chefe. Silvio fingia que nada tinha a ver com aquilo. Ela desligou, ainda atordoada, sem conseguir acreditar no que havia acontecido. Queria abraçá-lo, agradecer, mas permaneceu sentada, em choque. De repente, a porta do escritório se abriu e entrou uma menina pequena, apoiada em muletas. Ela se movia com surpreendente habilidade. Tio Silvio, por que você não estava me esperando? Reclamou, depois olhou para Olga. E por que a tia está chorando? Você brigou com ela? Essa é minha sobrinha, Tânia, sorriu Silvio. Temperamento difícil, mas coração de ouro. Prazer, disse Olga. Eu sou a Olga. Você é a tia que salvou o Totó, afirmou a menina, sem cerimônia, aproximando-se e abraçando-a. Olga sentou Tânia no colo e começou a perguntar sobre o cachorro. Logo conversavam animadamente. Então Tânia decretou que Olga precisava ir com eles verificar se Totó estava bem instalado. Silvio apenas abriu os braços, era incapaz de contrariar a sobrinha. Além disso, achou que o passeio ajudaria Olga a se distrair da cirurgia do pai. Pouco depois, já estavam numa grande loja de animais onde Tânia escolheu brinquedos, caminhas, tigelas e ração para Totó. A alegria da menina era contagiante e Olga, pela primeira vez em muito tempo, começou a sorrir. Depois da loja, os três seguiram para a casa do chefe. Era um pouco constrangedor para Olga, mas Silvio fez uma careta quase suplicante e ela acabou cedendo, sem querer estragar aquele dia. Enquanto Tânia mostrava animada ao Totó todas as compras espalhadas pela sala, Silvio levou Olga até a cozinha e em poucas palavras explicou sua situação. Disse que talvez ela estranhasse o fato de ele criar Tânia sozinho. Olga concordou que era algo incomum. Silvio então contou que a esposa, mãe da menina, havia morrido num acidente de carro 3 anos antes e que o pai de Tânia era desconhecido. Desde então, os dois viviam juntos. Olga perguntou sobre as muletas e ele explicou que se tratava de uma patologia congênita. Tânia já havia passado por várias cirurgias e ainda precisaria de outras. Ela não estava no carro no dia do acidente, mas sabia como a mãe tinha morrido. Por enquanto, Silvio era apenas tutor legal, mas pretendia adotá-la oficialmente no futuro. Olga ficou sem graça e pediu desculpas por tocar no assunto. Silvio minimizou, dizendo que não costumava falar disso e mudou o tom ao agradecer novamente pela ajuda com Totó. Quando Olga mencionou a cirurgia do pai, não conteve as lágrimas. Silvio pediu que ela não duvidasse. Tudo estava resolvido. Disse também que já podiam se tratar por você e sugeriu que ela apenas fizesse bem o seu trabalho, considerando o pagamento da cirurgia como uma espécie de ajuda. Olga agradeceu mais uma vez. Silvio avisou que depois ficaria com Tânia e Totó e que providenciaria um táxi para Olga, já que sair dali a pé era complicado. Ela concordou em silêncio. Naquela casa acolhedora, ainda que um pouco desorganizada, Olga passou mais algumas horas. Brincou com Tânia, escovou Totó e percebeu com certa surpresa que não queria ir embora. O cachorro oficialmente era de Silvio, mas a menina já o chamava de meu cachorro, e nem o tio tinha coragem de corrigi-la. Enquanto isso, Vitório, que havia visto Olga sair do escritório no carro do chefe, percebeu que seu plano fracassara. Esperava que as mentiras sobre o passado dela despertassem desconfiança em Silvio e a fizessem perder o emprego, mas estava claro que isso não aconteceria. Sentado no carro, recebeu uma mensagem de Karina. Oi, lembra daquela pasta do seu cofre com documentos de sonegação?
Se quiser de volta, vai ter que pagar. Furioso, Vitório jogou o telefone longe e começou a pensar. Os originais estavam naquela pasta, mas ele tinha cópias em casa, e em certa época pedira a Olga que guardasse os documentos. Foi até lá, revirou tudo, mas não encontrou nada. Concluiu que a esposa devia ter levado os papéis para o quarto alugado, e seguiu até o endereço conhecido. Ninguém abriu a porta, mas a fechadura era simples. Lembrou-se de como, na juventude, arrombava portas parecidas com uma chave de fenda. Bastou ir até o carro buscar a ferramenta. Uma hora depois, Vitório saía do quarto de Olga levando um caderno grosso e gasto. Os documentos não estavam ali, mas ele encontrara o diário da esposa e acreditava que nele estaria indicado o paradeiro dos papéis. Conseguiu sair sem ser visto. Quando Olga voltou, percebeu de imediato que alguém estivera em seu quarto. Os sinais de busca eram evidentes e o diário havia desaparecido. Não teve dúvidas de que Vitório fora o responsável. No dia seguinte, contou tudo a Sílvio. Ele não comentou nada, mas decidiu conversar com Vitório. Enquanto isso, o ex-marido lia o diário de Olga. Não encontrou o que procurava, mas descobriu que durante todos aqueles anos, ela o amara de verdade, sempre o justificara e até vendera joias herdadas da mãe para cobrir um rombo na empresa causado por ele, sem nunca mencionar isso. Aquela nobreza o divertiu e Vitório concluiu que a ex-esposa ainda poderia ser útil. Depois do trabalho, Sílvio marcou um encontro com ele. Encontraram-se num parque antigo no centro da cidade, parados um diante do outro como duelistas. Sílvio foi direto. Disse que estava cansado da perseguição a Olga e exigiu que aquilo parasse. Vitório sorriu e fingiu não entender, lembrando que Olga ainda era sua esposa legítima. Sílvio reiterou o aviso, seco. Irritado, Vitório resolveu atacar. Disse que Sílvio achava ter acolhido uma coitada, mas que, na verdade, Olga teria participado 10 anos antes do roubo de dados de clientes. Afirmou que ele caíra direitinho. Sílvio rebateu que Olga nem estava ali naquela época. Vitório sorriu, perguntando se ele havia verificado ou apenas acreditado nela. Sílvio repetiu o aviso para que não se metesse. Vitório riu, dizendo que, quando ele cansasse de brincar de cavaleiro, lembraria que Olga ainda era sua esposa e que ela acabaria rastejando de volta. Disse também que Sílvio ficaria apenas observando de longe a mulher de outro. Em seguida, foi embora. Mas apesar de tudo, uma semente de dúvida se instalou no coração de Sílvio. Sílvio ligou para o chefe da segurança e pediu uma auditoria completa sobre a nova funcionária. Tinha certeza de que, há 10 anos, Olga não fazia parte do quadro da antiga empresa deles, mas considerou a possibilidade de que naquela época ela já conhecesse o futuro marido e tivesse agido a mando dele. Karina, por sua vez, não deixava Olga em paz. A pedido dela, o amante passou a vigiar Vitório e soube que ele havia se encontrado com a ex-esposa e depois retirado algo do quarto dela. Karina concluiu que Olga estaria ajudando o marido, como antes, e decidiu que precisava neutralizá-la. Naquele mesmo dia, Olga voltou de mais uma inspeção de embarque e encontrou o escritório em completo caos. Pessoas desconhecidas circulavam pelos corredores. Um entregador apareceu com uma encomenda que ninguém havia solicitado. Olga conseguiu, com dificuldade, convencê-lo a ir embora. Uma hora depois, a polícia entrou inesperadamente no escritório. Um cliente havia feito uma denúncia de roubo de dinheiro da carteira, incluindo até os números das notas. Um investigador chegou acompanhado de policiais, e na saída todos os funcionários foram revistados. Sílvio pediu calma a todos para não agravar a situação. Olga saiu por último. Um envelope com dinheiro foi encontrado dentro de sua bolsa. Várias notas de R$ 100 que coincidiam com os números da denúncia. O policial sorriu com ironia, perguntando se ela achava que já teria ido embora e se tinha acertado as contas. Olga se indignou, afirmando que nunca tinha visto aquele dinheiro e que só abrira a bolsa para pegar as chaves. Disse que podiam verificar pelas câmeras. Sílvio interveio com calma, propondo uma investigação mais detalhada.
Argumentou que dinheiro na bolsa não era prova suficiente, que as notas podiam ter sido plantadas e que, quando houvesse algo concreto, impressões digitais ou imagens claras, então apresentassem a acusação. O policial concordou, mas informou que Olga ainda teria de prestar depoimento e comentou que, se aquilo fosse uma armação, alguém estava muito irritado com ela. Aliviada, Olga deixou o prédio. Silvio a alcançou e sugeriu que ficasse em casa por algum tempo. O coração dela apertou ao ouvir isso. Entendeu que, apesar do tom cuidadoso, o chefe ainda tinha dúvidas. Percebeu que teria de descobrir a verdade sozinha e concordou com o afastamento temporário, ciente de que os inimigos não desistiriam. No primeiro dia em casa, tentou não chorar. O primeiro salário havia sido depositado, então foi ao hospital visitar o pai, que se recuperava aos poucos. A cirurgia paga por Silvio tinha sido decisiva. No caminho de volta, pensava em como provar sua inocência. Silvio já lhe escrevera dizendo que, nas gravações do dia, a bolsa aparecia mal e as câmeras internas não ajudavam em nada. Em casa, Olga contou tudo a Neuza e a Nico, que estava novamente de visita. O rapaz ouviu atento e perguntou onde ficava o estacionamento da empresa, sugerindo que os carros ali estacionados poderiam ter câmeras. Olga animou-se com a ideia, mas lembrou que estava afastada e não queria aparecer diante de quem a estava armando. Nico se ofereceu para ir no lugar dela, dizendo que um estudante pobre não despertaria suspeitas. Na noite seguinte, voltou ao alojamento com o material. Gravações de 5 carros. Sentaram-se diante do notebook e começaram a assistir. Olga reconheceu o primeiro rosto conhecido e pediu um print. Era Karina, de peruca, acompanhada de um homem. Contavam dinheiro, notas de 100 e entregavam um envelope. Olga reconheceu o homem como o entregador que estivera no escritório naquele dia. Nico, então, lembrou que aquele rosto era o mesmo do dono do telefone que haviam desbloqueado. Ficou claro que tudo estava ligado. Nico prometeu montar os fragmentos e fornecer os dados dos carros, acreditando que aquilo seria suficiente para provar a inocência de Olga. Ela enviou todo o material para Silvio e decidiu, enfim, descansar um pouco. Ao mesmo tempo, Silvio recebeu o relatório da auditoria que havia solicitado. O documento era claro. Nada comprometedor fora encontrado contra Olga. Ela realmente não trabalhara na empresa 10 anos antes e não havia qualquer indício de envolvimento em atividades ilícitas. Ao assistir às gravações enviadas por ela, Silvio percebeu que fora manipulado por Vitório e sentiu vergonha por ter duvidado de Olga. Mas Olga não conseguiu descansar nem assim. Na manhã seguinte, ainda muito cedo, seu sono foi interrompido pelo toque insistente do telefone. "Estou ligando do hospital", disse uma voz feminina fria. "Aconteceu algo com meu pai?" Assustou-se Olga. "Ele está bem." "Que pai?" estranhou a interlocutora. "Vitório. Qual seu grau de parentesco?" "Marido", respondeu Olga confusa. "Ele está internado na nossa ala de nefrologia. Foi trazido da rua em estado grave." "Qual é o diagnóstico?" perguntou Olga. "Como a senhora não sabe que seu marido tem uma doença congênita?" respondeu a enfermeira. "Ela está avançando rapidamente. Prepare-se para buscar um doador. Ele vai precisar de transplante renal ou entrar em diálise." Olga desligou atordoada. Depois de alguns minutos, começou a se arrumar. Com esforço, foi até o antigo apartamento, pegou uma muda de roupa para o marido, passou no mercado e comprou as maçãs vermelhas de que ele tanto gostava. Só então, seguiu para o hospital. O médico não trouxe novidades. No quarto permitiram que ela entrasse por apenas 5 minutos. "Por quê?" Vitório escondeu o rosto nas mãos. "Pedi para não ligarem para você." "E quem você esperava que viesse?" perguntou Olga com calma. "Alguma outra esposa?" "Ninguém", murmurou ele. "Você não precisava estar aqui. Trouxe roupas e maçãs para você", respondeu ela simplesmente. "Lá vem a Madre Teresa", ironizou Vitório, mas de repente começou a chorar. Em seguida disse com voz seca: "O que está olhando? Abre a gaveta da mesinha. As chaves estão ali." "Para quê?" perguntou Olga. "Do cofre do banco.
Pegue os papéis de lá. Talvez sejam úteis para o Silvio. Eu não tenho mais salvação. E pede perdão em meu nome. Ele também lhe entregou uma procuração que havia feito meses antes, prevendo uma emergência. Olga saiu do hospital e ligou para Silvio. Ele chegou em 15 minutos. Foram juntos ao banco e, com a procuração, Olga teve acesso ao cofre. No carro, Silvio examinou os documentos por um longo tempo. Depois fechou os olhos e sorriu cansado. Por esses papéis, há 10 anos, eu teria dado tudo, disse em voz baixa. Agora já não importa. Vitório pode ficar tranquilo. Está perdoado. E quanto à acusação contra mim? Perguntou Olga. Enviei as gravações à polícia, respondeu Silvio. E me perdoe por ter duvidado de você. A auditoria confirmou. Era tudo mentira do Vitório. Já mandei o chefe da segurança vigiar a Karina. Ela e o cúmplice estão no aeroporto. A polícia também. 1 hora depois veio a confirmação. Karina fora detida ao tentar sair do país com passaporte falso. 6 meses depois aconteceu o julgamento. Vitório, considerando o estado de saúde e a confissão total, recebeu pena condicional. Já estava inválido e sem recursos. Karina e o cúmplice receberam penas reais, inclusive pelos crimes de 10 anos atrás e pelas falsas acusações contra Silvio. Após o julgamento, Vitório retirou-se para um mosteiro entregando a Olga as chaves do apartamento. O divórcio já estava concluído. Olga se preparava para o casamento com Silvio. Morava agora com ele e dedicava seu tempo a Tânia e ao Totó. Do antigo apartamento, levou apenas uma coisa, aquela mesma caixa. 1 ano depois, quando nasceu o filho deles, Olga tirou a caixa do alto do armário, colocou dentro o teste de gravidez com 2 listras e sussurrou: "Não é vazia. Agora minha caixa está cheia de felicidade, verdadeira, não inventada. Se você gostou da história, espero que não seja difícil me apoiar com o botão de curtir. Para mim isso é muito importante. Tudo de bom."